Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 27 de abril. O plenário do Supremo Tribunal Federal forma maioria para decretar a inconstitucionalidade do decreto que alterou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. A ação foi proposta pelo partido Rede Sustentabilidade. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva da ex-deputada Flor de Lis. Ministério Público denuncia suspeito de esfaquear jornalista no Distrito Federal. E um projeto do Judiciário de Mato Grosso está transformando a vida de reeducandos por meio do trabalho. Na sessão plenária desta quarta-feira, o Supremo retomou o julgamento das ações da chamada Pauta Verde. No julgamento de hoje, a maioria dos ministros considerou inconstitucional o decreto que alterou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão. A discussão chegou ao Supremo depois que a Rede Sustentabilidade questionou o decreto do governo federal de fevereiro de 2020, que mudou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Ele deixou de ser composto por 17 representantes, sendo 9 de organizações governamentais e 8 da sociedade civil, para ter apenas 6 integrantes, todos do governo federal. O Fundo Nacional do Meio Ambiente foi criado em 1989 e é administrado pelo Ministério do Meio Ambiente. Ele financia projetos sobre o uso racional e sustentável de recursos naturais. Quem seleciona os projetos que receberão os recursos é o Conselho Deliberativo. Para o partido, a mudança na composição do Conselho eliminou a atuação de representantes da sociedade civil e afeta diretamente o princípio da participação popular direta na elaboração de políticas públicas de proteção ao meio ambiente, previsto no texto constitucional. O caso foi levado ao plenário. O julgamento teve início no dia 7 de abril. O ministro Nunes Marques foi voto divergente. A maioria do plenário acompanhou o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, que entende que a eliminação da presença de representantes da sociedade civil na composição de órgãos ambientais exclui a atuação da coletividade, além de conferir ao Poder Executivo o controle exclusivo de decisões e neutralizar o caráter plural, crítico e diversificado que deve ser inerente a esses órgãos. No artigo 225 da Constituição, que se dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, se transcreve-se ser bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e a sua defesa e preservação há de ser atendida pelo poder público e pela coletividade. Ora, só se tem responsabilidade desta coletividade na medida em que ela pode participar da formulação, execução e controle das políticas públicas ambientais. Na retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin destacou que as normas questionadas enfraquecem os órgãos de controle, ofendendo o princípio da vedação do retrocesso e ainda exclui a atuação da coletividade. Para Fachin, o próprio direito e a necessidade de participação da sociedade no controle e na tomada de decisões devem ser preservados. A fundamentalidade do direito ao meio ambiente equilibrado impõe a participação popular como princípio, até porque, no âmbito dos compromissos internacionais, como, aliás, percebi ressaltar, de modo especial no voto da eminente ministra relatora, essa participação consta de um compromisso assumido pelo Brasil, no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de junho de 1992. No mesmo sentido, votou o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fez questão de destacar as principais causas do crescimento do desmatamento, principalmente na Amazônia. De acordo com os estudiosos do tema, tem sido relaxamento das medidas de prevenção e repressão com ampla impunidade, possibilidade de regularização de terras adquiridas mediante grilagem. Esse é um ponto que eu queria destacar.
de tempos em tempos vem uma lei que permite a regularização das terras griladas. Isso funciona como um incentivo à continuidade dessa prática. E, em terceiro lugar, a falta de alternativas econômicas para os habitantes da região. Essa sessão terminou agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem os detalhes desse julgamento. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência, o ministro Dias Toffoli acompanhou integralmente o voto da relatora. Já os ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber acompanharam em parte o voto da relatora, acompanhando o entendimento do ministro André Mendonça, que já havia votado. Eles divergiram na questão do aditamento proposto pelo Rede Sustentabilidade. O que é esse aditamento? O partido Rede Sustentabilidade, a Rede Sustentabilidade, queria acrescentar ao processo questionamento de dispositivos de outros 2 decretos. Um que afastou a participação de governadores do Conselho Nacional da Amazônia Legal e o outro que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo da Amazônia. Para os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber e André Mendonça, essa parte não deve entrar no processo. Mas quanto à questão do decreto que afastou a participação popular do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, eles concordaram que esse decreto é inconstitucional. Com isso, o plenário já formou maioria para decretar para entender que esse decreto é inconstitucional. Falta votar ainda o ministro presidente Luiz Fux, que já adiantou que amanhã, no início da sessão, vai apresentar o voto dele. William. Obrigado pelas informações, Marta. E você pode rever esse julgamento no YouTube da Suprema Corte e ouvir os votos na íntegra no Spotify do STF. É só digitar STF Oficial no campo de busca. Lá você também pode acompanhar as turmas e o podcast Supremo na Semana, com um resumo das principais decisões. O Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça ganhou outro nome, aprovado hoje pelos conselheiros. FONAJUS, Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. Também nesta quarta-feira, o CNJ promoveu um seminário para discutir os problemas da judicialização da saúde suplementar. A saúde suplementar envolve a operação dos planos e seguros privados de assistência médica à saúde. A atividade é regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O seminário, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, mostrou o impacto do tema no judiciário, sobrecarregado por milhares de processos relacionados à saúde suplementar. O encontro foi importante para aprimorar conhecimentos técnicos, discutir a judicialização e buscar alternativas para enfrentar o problema. O conselheiro do CNJ, Mauro Martins, destacou o acordo de cooperação técnica da ANS e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assinado em abril deste ano. O termo pode levar a mais agilidade no fornecimento de dados técnicos e na solução das ações judiciais envolvendo beneficiários. Os juízes precisam obter as informações porque, premidos pela necessidade do cidadão, que muitas vezes vai à justiça, vai a um plantão judiciário em busca de uma medida liminar, em que a sua saúde está em risco, a sua vida está em risco, o juiz não tem outra alternativa senão conceder aquela liminar. E muitas vezes esse deferimento da liminar ele é baseado em premissas equivocadas. Uma iniciativa como essa, da gente poder discutir, poder debater temas importantes e, acima de tudo, como bem mencionou o conselheiro Mauro, trazendo o consequencialismo das decisões que são adotadas do judiciário, é importante para que a gente entenda os efeitos e as consequências desse ato. O conselheiro Richard Paiquim pontuou que o grupo de trabalho do CNJ tem contribuído com estudos e propostas. Um dos exemplos vem do Fórum Nacional da Saúde, que nesta quarta-feira ganhou outro nome, aprovado pelos conselheiros, FONAJUS, Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. O sistema ENAJUS está a serviço de todos os magistrados para que a sua decisão não seja tomada apenas diante da narrativa que apresenta o demandante na inicial, não tão pouco só com a manifestação das partes, mas com manifestações técnicas que possam dar qualidade a essa decisão.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje o seminário #ParticipaMulher. O evento discutiu avanços e obstáculos da igualdade de gênero. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, disse que é urgente a implementação de políticas públicas adequadas e eficientes que coloquem em prática o direito à igualdade. Ele também afirmou que, sem a imprescindível participação das mulheres na vida pública, não há democracia. Quem almeja uma sociedade mais livre, justa e solidária, como se consagra na Constituição, diz não à violência de gênero, diz não à misoginia, diz não ao tratamento discriminatório das mulheres e ao preconceito de gênero. Nenhuma mulher, aliás, depende de alertas vindos de um homem para chamar a atenção para este tema. Elas falam por elas. Veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva da ex-deputada Flor de Lis. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos, pelos crimes de tentativa de latrocínio e corrupção de menores. No dia 14 de abril, ele e um adolescente atacaram o jornalista Gabriel Luiz durante um assalto em Brasília. Segundo a denúncia, o adolescente de 17 anos segurou a vítima pelo pescoço enquanto José Felipe aplicou 10 golpes de faca no jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, perto da casa dele, no sudoeste, em Brasília. Uma testemunha viu o crime da janela de casa e gritou, o que fez os dois acusados fugirem. Eles levaram R$250 e o celular do jornalista, que depois foi descartado próximo ao local do crime. O adolescente foi apreendido e confessou o envolvimento. Ele informou à polícia que o outro envolvido era José Felipe, que foi preso logo depois. O jornalista recebeu atendimento médico e se recupera dos ferimentos em um hospital particular de Brasília. Como o processo envolve uma pessoa presa, o prazo para oferecimento da denúncia é de 5 dias. Por esse motivo, algumas diligências e perícias ainda serão cumpridas e novas provas podem surgir a partir da quebra de sigilo do aparelho celular do denunciado e serão incluídas no processo. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva da ex-deputada federal Flor de Lis. A decisão foi tomada pela 6ª turma do tribunal. O colegiado negou por unanimidade recurso em habeas corpus que buscava revogar a prisão preventiva da ex-deputada Flor de Lis dos Santos de Souza, presa preventivamente sob a acusação de ordenar a morte do próprio marido. Para os ministros, a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se baseou, entre outros elementos, no descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriores em indícios de que a ex-deputada teria intimidado testemunhas do processo e na possibilidade de fuga. O ex-marido de Flor de Lis, o pastor Anderson do Carmo, foi executado a tiros em 2019 no Rio de Janeiro. A ex-deputada foi presa preventivamente em agosto do ano seguinte, depois de ter o mandato cassado pela Câmara dos Deputados. Além da prisão, foram decretadas a proibição de contato com os corréus integrantes do seu núcleo familiar. No recurso em habeas corpus no STJ, a defesa questionou, entre outras coisas, a fundamentação do decreto prisional. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que, de acordo com o processo, desde o início da apuração dos fatos, estavam presentes os requisitos autorizadores da preventiva, que não foi ordenada porque Flor de Lis tinha imunidade devido ao mandato de deputada federal. Ao negar o recurso, o relator considerou
considerou ainda justificada a proibição de contato com os demais réus devido ao poder de influência da ex-deputada e às supostas tentativas de interferência na elucidação dos fatos e na colheita das provas. O Superior Tribunal de Justiça e a Polícia Federal firmaram um acordo de cooperação técnica focando na realização de projetos e ações de interesse público. Veja na reportagem de Jéssica Castro. O acordo foi assinado durante cerimônia no gabinete da presidência do STJ. O instrumento assinado pelo Tribunal e pela Polícia Federal, por intermédio da Academia de Polícia Federal, prevê a realização de projetos e ações de interesse público e recíprocos voltados para o treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e compartilhamento de ações de capacitação, além da integração de boas práticas. Nós temos sempre dialogado, é através do diálogo, é através do entendimento, é através da parceria que trabalhamos em prol de oferecer à sociedade um instrumento de paz, de coesão, mas, sobretudo, no fortalecimento das instituições. Participaram da solenidade de assinatura do termo os ministros do STJ, Moura Ribeiro e Benedito Gonçalves, o ministro da Justiça, Anderson Torres, e integrantes da diretoria da Polícia Federal. O objetivo do acordo de cooperação é a troca de experiências e a promoção de estudos e ações que fortaleçam a segurança institucional e a proteção pessoal e patrimonial. Acho extremamente importante a STJ e Polícia Federal caminhando juntos, um convênio que vai melhorar o dia a dia da segurança no tribunal, vai trazer know-how para o tribunal, vai levar know-how para a Polícia Federal. Para nós é muito importante essa integração entre os poderes, em especial o STJ, que é a casa das grandes decisões brasileiras. Para o diretor da Polícia Federal, as ações resultantes da colaboração vão propiciar a consolidação da segurança pública e da justiça criminal, segundo preceitos constitucionais. Nós acreditamos que hoje a Polícia Federal tem um grau de amadurecimento que ela pode contribuir muito para a questão de segurança pública em todo o país. E a gente quer expandir justamente repassando a nossa expertise e as boas práticas para os demais órgãos e instituições do país. Pelo acordo serão realizados cursos, treinamentos, pesquisas, seminários, palestras e outras capacitações, além do fornecimento mútuo de conteúdos doutrinários que vão contribuir para a elaboração dos trabalhos. O Ministério Público Federal aprovou diretrizes para a atuação dos procuradores da República em denúncias de crime de publicação de pornografia infanto-juvenil encaminhadas pelo Disque 100 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O objetivo da Câmara Criminal do Ministério Público Federal é racionalizar o trabalho investigativo e tornar mais efetiva a persecução penal pelo crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com a orientação, os procuradores devem instaurar investigações sempre que as denúncias encaminhadas apresentem elementos mínimos que possibilitem o início da apuração. Entre eles estão, por exemplo, imagens ou prints das conversas, publicações ou vídeos suspeitos, endereço digital, URL da publicação ou grupo de mensagens utilizado para propagar o material supostamente criminoso, URL do perfil suspeito ou outro dado que individualize a conduta. O procurador também deve verificar se há indicativos se houve ou poderia ter havido resultado no exterior de conduta iniciada em território nacional ou o contrário. No próximo bloco, você vai ver como a ressocialização está mudando a vida de reeducandos de Mato Grosso. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem um novo integrante. O desembargador Eduardo Moraes da Rocha tomou posse nesta terça-feira.
Eduardo Moraes da Rocha tomou posse como desembargador federal nesta terça-feira no plenário do TRF da Primeira Região. A cerimônia ocorreu de forma híbrida, virtual e presencial e foi prestigiada por membros da corte e convidados. Conseguir superar a distribuição e baixar o acervo, esse será um grande desafio. E com isso fazer uma grande prestação jurisdicionado, que é o nosso principal objetivo. O desembargador Moraes da Rocha era juiz titular da 27ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e foi promovido pelo critério de merecimento, após integrar por 3 vezes a lista tríplice elaborada pelo plenário do TRF1. Esse tempo de magistratura eu acho que irá complementar muito, porque vai me permitir julgar com a visão de vários polos, vários aspectos do nosso tribunal. Ou seja, uma visão do Centro-Oeste, período que eu fui juiz no Brasília, uma visão do Nordeste, período que eu fui juiz no Piauí, e uma visão do Sudeste, período que eu fui juiz em Minas Gerais. Então, esses diversos pontos nos quais eu trabalhei, eu acredito que isso irá ajudar e contribuir com a prestação jurisdicional agora no 2º grau, coroando acho que a minha carreira. O magistrado, que é autor de livros relevantes no mundo jurídico, já havia sido convocado por diversas vezes desde 2017 para substituir desembargadores federais no TRF1 e prestar auxílio à vice-presidência e à corregedoria regional da Primeira Região. Então, esse auxílio que eu tive na vice-presidência, com o grande acervo que tem a vice-presidência, é o maior acervo do tribunal, e também na corregedoria, permite a gente conhecer melhor a questão não só jurisdicional, mas a questão afeta a administração e a gestão. E eu acho que isso vai contribuir muito à gestão do próprio gabinete. O novo desembargador foi nomeado pelo presidente da República no dia 1º de abril para assumir a vaga do desembargador federal Francisco de Assis Bete, que se aposentou em fevereiro deste ano. Em Mato Grosso, a ressocialização por meio do trabalho tem transformado a vida de recuperandos. Em Mirassol do Oeste, o trabalho e a qualificação fazem parte da rotina dos que cumprem pena no município. Uma oportunidade tanto de mudança de vida e construção de um futuro melhor. Construção civil, limpeza urbana, serralheria e cultivo de hortas orgânicas. São as atividades realizadas por 36 reeducandos no presídio de Mirassol do Oeste, dentro e fora da unidade prisional. As ações fazem parte do projeto Reinserção em Minhas Mãos, que garante, além de qualificação, dignidade a quem está privado de liberdade, evitando também a reincidência no crime. Para nós é importante demais que, além de nós estar ganhando remissão, aqui também nós ganhamos sustento, também que ajuda em casa. Sem contar também que nós é visto com outro olho pela sociedade, né? É bom demais e passa o dia rápido também trabalhando. Direto da unidade prisional para as avenidas do município. As 80 mil peças de blocos de cimentos fabricadas por pessoas privadas de liberdade irão pavimentar diversas avenidas da cidade de Mirassol do Oeste. É um projeto excelente, melhoria de vida, a gente dá uma autoestima para a gente sai daqui formado, não sei se a gente vamos ter cursos, a gente sai aqui com uma profissão para a gente sair lá fora, trabalhar, desenvolver e sustentar a nossa família. Isso aqui para mim é um belo começo para sair na ressocialização uma pessoa mais diferente, mais modificada, né, com outro pensamento em casa. Isso aqui leva muita gente também a tirar um pouco do estresse, né? Que a gente pensa muito na família nesse lugar e não tem como. Aí eu gosto de estar nisso aqui, que é um lugar que eu fico mais calmo, mais tranquilo. O projeto é uma parceria do Judiciário de Mato Grosso, a Prefeitura do município e a Secretaria Estadual de Segurança. Ação conjunta que fez toda a diferença na vida do seu José, que é egresso do sistema prisional. Hoje eu estou trabalhando, hoje eu tenho meu emprego, né? Vivo com a minha família, graças a Deus. E a vida que segue. Nem tudo na vida está perdido, só se você desistir. Se você desistir a primeira porta que você bater, você desistir dela ali, você nunca vai conseguir ir para frente. É um ganho coletivo, né? É onde todos nós temos os resultados. E nós do sistema prisional ficamos orgulhosos de ver o aproveitamento que nossos segregados demonstram. Eles têm uma felicidade quando eles recebem o Vale Verde, que é a confiança, né? A palavra que a gente usa aqui, você está pronto? Posso confiar? E eles demonstram isso. A oportunidade de trabalho, a profissionalização
apresentado a esses reeducandos da unidade prisional e quando eles saem, com certeza abre caminhos para que eles sigam a sua vida no sistema de justiça, de uma forma mais equânime, mais justa, e não que eles reincidam no mundo criminoso. Com certeza é uma oportunidade dada. E uma última notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o relatório apresentado pela Polícia Federal no inquérito que apura possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF. O relatório foi encaminhado ao Supremo no mês passado e concluiu que não houve crime por parte do presidente. O inquérito foi aberto após a acusação do ex-ministro Sérgio Moro de que Bolsonaro teria tentado interferir na polícia para beneficiar aliados e também familiares. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.